A obediência, ela encurta a sua jornada. Eu não estou querendo me referir a anos, meses, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você não perde tempo fazendo aquilo que o Senhor não te direcionou para fazer. Essa é a chave de obedecer. Quando você obedece, você está fazendo aquilo que o Senhor está te direcionando a fazer. Mas quando você perde tempo questionando, se rebelando, duvidando, você só atrasa o processo que o Senhor tem para você. Então José ele poderia reagir de várias formas e o plano de Deus se cumpriria de qualquer maneira. O que mudaria, como dizem lá em João Pessoa, é um moído. Ai Deus, mas por quê? Porque eu... Porque assim, o que vão falar de mim, mas por que isso? Eu sou assim. José decidiu obedecer. E essa obediência exercida com a sua racionalidade. Nem sempre um anjo vai vir e vai descer e vai dizer para você o que você deve fazer. Nós temos uma palavra para nos orientar. Nós temos pastores para nos aconselhar, para que sigamos de acordo com o que a palavra nos orienta a viver. É sobre a sua racionalidade, é sobre a sua decisão, é sobre a decisão que você toma de eu irei obedecer. É muito mais simples do que a gente imagina. Existe uma frase que a pastora Linda, esposa do bispo Márcio, lá de João Pessoa, ela sempre diz, e que eu carrego comigo. Quem obedece nunca erra. Então, se você está sobre uma liderança e um pastoreio que exerce com sabedoria e coerência, de forma bíblica, ela sempre diz, se você obedece, você nunca erra. Porque quem obedece, compreende o respaldo que a obediência te traz. Se você não estiver gostando do sermão, você não tem que reclamar comigo. Você tem que reclamar com quem fez o esboço, que é o reverendo Eric. Eu estou respaldada pelo sermão que ele me direcionou a pregar. E eu estou obedecendo o que ele me direcionou a fazer. Portanto, nós somos respaldadas pela obediência quando nós decidimos exercer. Por isso, quem entende o privilégio de obedecer, quem quer ser cuidado. A obediência é cuidado. Quando Maria obedeceu o direcionamento do anjo, Jesus estava cuidando dela. Jesus estava se responsabilizando. Jesus estava dizendo, eu te colocarei Jesus no ventre. E não importa o quão escandaloso isso será de forma humana, eu irei te respaldar. O Senhor convida a mim e a você para obedecer, porque Ele se responsabiliza por todo o restante. Então, é sobre essa convicção que nós precisamos caminhar. José entendeu isso e teve o privilégio de ter a sua família, uma promessa se cumprindo. A obediência é um dos preços a serem pagos para a chegada do Salvador. Obedecer prontamente, obedecer mesmo quando não faz sentido, obedecer quando dói, obedecer quando nós não vemos benefício e obedecer até o final. Porque quem obedece nunca erra. Se você tem José como exemplo e quer viver os planos de Deus para a sua vida, se você quer desfrutar das bênçãos, se você quer desfrutar das promessas, assim como José, obedeça. Então, além da obediência, para que José pudesse viver o seu chamado, ele também precisou vencer os seus medos. Versículo 20 diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Nós não precisamos ter medo das coisas grandiosas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Vencer o medo é um dos preços a serem pagos para a chegada do Salvador. Lembra quando a parábola dos talentos em Mateus 25 diz que um deles recebeu e por medo e por temor ele decidiu enterrar para não viver e para não desfrutar daquilo que aquele talento poderia proporcionar. Por isso nós não podemos fazer o mesmo e nós precisamos confiar em um Deus que nós dizemos crer. Nem sempre será tranquilo e imediato, mas nós precisamos ter um relacionamento de confiança. Olha só. Se fosse por escolha minha, eu não estaria aqui.
É um privilégio compartilhar a palavra. Mas é um ambiente desconfortável para mim. Existem pessoas que se sentem à vontade com o microfone. Eu não sou uma delas. Então, todas as vezes que vocês me verem aqui na frente, vocês vão compreender que está sendo bem difícil para mim. Mas eu compreendo que o Senhor não me trouxe aqui por um acaso. Eu não estou ao acaso aqui. Então, eu entendo que o Senhor me chamou para algo muito específico. E o Espírito Santo tem me conduzido a viver coisas, por mais que não sejam expostas, de maneira que eu nunca vivi. Então, é sobre você confiar, mesmo que te custe algo. A obediência ao Senhor, ela não será confortável. Nós precisamos tirar a mentalidade de que cultuar ao Senhor, de que viver para o Senhor, é viver na mamata. Nós usamos muita a circunstância de fome e sede de Deus. Mas se nós formos levar para o literal, a fome de Deus, a fome é feia. A fome dói, a fome incomoda. A fome é algo que não nos deixa desesperado. É isso que nós estamos sentindo por Deus? Essa é a fome que nós cantamos? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Essa é a fome que nós estamos sentindo? Nós muitas vezes confundimos essa fome com o desejo de um chocolatinho depois do almoço. Muitas vezes nós confundimos essa fome com o Senhor, essa fome de Deus, com bênçãos que Ele pode nos ofertar quando nós estamos precisando. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos nele, crendo que Ele permanece conosco, independente das circunstâncias. E que na maioria das vezes que o Senhor te chamar para algo, vai ser desconfortável de realizar. Porque se você for só pela sua capacidade, pelo que você é apto a fazer, é sobre você e não sobre Deus. Se você faz respaldado e alicerçado apenas nos seus dons, apenas nos seus talentos, apenas naquilo que você domina fazer, não é sobre Deus, é sobre você. Nós sim devemos colocar diante de Deus os nossos dons, os nossos talentos, mas nós precisamos ser dependentes daquilo que o Senhor quer fazer. Esse é o convite do Senhor para nós. Então, por isso, o Senhor chama a mim e a você para vencer os nossos medos. Eu me lembro que na catedral, quando eu entrei, o primeiro ministério que eu entrei foi o de louvor. Eu só chorava na audição, eu não cantei nada. Não sei como eu entrei, foi pela graça. E a primeira vez que eu servi sentada na cadeira, porque eu não tinha cara de vir para frente. Porque na minha cabeça, o Senhor, Ele poderia fazer as coisas sem mim. Eu era medrosa demais para o Senhor realizar algo através de mim. E como diz Miguel de Cervantes, um dos efeitos dos sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Então eu comecei a ter uma vida distorcida com o Senhor. Eu comecei apenas a frequentar culto, achando que eu não era alguém que o Senhor poderia usar. Mas quando eu comecei a escutar o Senhor, eu compreendi que Ele me criou com um propósito, e assim eu tenho seguido, por mais desafiador que pareça. O Evangelho, ele é sobre venha a nós o teu reino, mas ele também é o que seja feita a tua vontade. E existe um método infalível para você vencer os seus medos, que é ir com medo mesmo. Está com medo? Vai. Está se borrando? Vai também. Está chorando? Estou aqui. É isso. É obediência. Porque em 2 Timóteo 1,7 diz, pois o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então entendamos à luz da Bíblia que quando buscamos o Senhor, Ele nos livra dos nossos temores. E quando estivermos com medo, Ele nos chama a confiar nele. E assim fez José. José, recebendo um direcionamento, não temeu de receber Maria como esposa. Portanto, não tenha medo. Queira fazer parte do que o Senhor está fazendo. E em terceiro e último lugar, o que José viveu, além da obediência, além de não temer, para que ele pudesse viver o seu chamado, José precisava ter esperança em viver as promessas de Deus. Versos 22 e 23 diz, tudo isso aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê a virgem,
está grávida, dará à luz a um filho que será chamado Emanuel. Aleluia por isso. A obediência e confiança resultou em cumprimento de promessa. Se queremos viver as promessas de Deus, teremos que viver uma vida inundada de obediência e confiança. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para nós, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Algumas coisas na sua vida podem não fazer muito sentido. Eu ainda não compreendo porque o Senhor insiste para que eu venha até aqui, mesmo sendo tão desconfortável para mim. Mas eu decido confiar, crendo que em algo resultará. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele fará através de mim. E por isso eu me disponibilizo, apesar de não ser apta para isso. Portanto, como diz Santo Agostinho, não é compreender para crer, mas crer para depois compreender. Em tudo existe um propósito. Atente-se em buscar o que Deus quer para você. E o que Deus quer fazer através de você. E assim como Maria, assim como José, obedeçamos. Nós já vivemos promessas. Salvação por meio dele, uma vida que apesar das dores vale a pena, o Espírito Santo em nós, cura, milagres, provisão, que não ficaríamos sozinhos e abandonados, que nossas necessidades serão supridas, que nós teríamos paz e alegria, mesmo diante do caos. Por isso nós reconhecemos que doce é o fruto da obediência. Certamente o Senhor tem planos para a sua vida, tem promessas, bênçãos. Todavia não é sobre o que Ele quer derramar sobre você, porque Ele quer, Ele sempre vai querer. Ele te criou com um propósito, isso faz parte. O negócio é sobre quanto você está disposto a viver o que Ele tem para você. Maria disse, eis-me aqui. José disse, eis-me aqui. E nós, o que diremos então? Se você deseja viver as promessas de Jesus, fique de pé no seu lugar, para que oremos e louvemos ao Senhor. Olha só, eu não sei o que o Senhor tem te direcionado a fazer, porque se você está aqui, você tem um propósito de vida. Não faz sentido você frequentar um culto só para cumprir tabela. Não faz sentido você vir até aqui só para frequentar um culto. Isso não faz sentido. Isso não vai te preencher. Isso não vai ser suficiente. Eu não sei o que o Senhor tem te direcionado, eu não sei o que o Senhor tem falado para você. Eu não sei o que Ele tem te chamado a fazer. Se você não sabe, busque saber. Porque o Senhor, Ele quer usar você. Tenha convicção disso, de que o Senhor quer usar você. Feche seus olhos no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, clamando